Beleza, então vamos começar aqui. É o seguinte, o assunto da nossa aula de hoje aqui é o que a gente chama de estrutura, né? Mas em si o nome é struct. A gente fala struct o tempo todo. Qual que é a ideia? Tem algumas coisas que a gente conseguia fazer até a aula passada. Na verdade, a maioria das coisas a gente já consegue fazer. Mas tem algumas coisas que ainda não é possível da gente fazer de uma maneira tão eficiente. Por exemplo, se eu quiser cadastrar vocês, vamos imaginar vocês aqui, a turma. Aí eu quero criar um cadastro de vocês. E aí eu quero colocar número de matrícula. Vamos pegar igual eu coloquei na lista de exercício 10, que já está disponível, né? Mas como a aula de vocês passou para sábado, a aula veio depois da lista de exercícios. Então vamos imaginar igual o primeiro exercício da lista. Vocês têm matrícula, nome, curso e altura. Se a gente tivesse que fazer isso hoje, com o nosso conhecimento, sem ser de estrutura, né, que é o assunto da aula de hoje, o que a gente teria que fazer? Qual que seria o nosso artifício para poder cadastrar, como nós somos aqui 9? Então, o que eu teria que fazer para poder cadastrar matrícula, nome, curso e altura das 9 pessoas? Você teria que fazer ah, uma matriz para cada característica. Menos a Mas, altura, eu acho que a altura dá para fazer em array. então seria um array de float, né? No caso da altura, certo? Um array é uma matriz, né? Uma matriz ou duas matrizes? É matrícula, altura e nome? É matrícula, altura, curso e nome. Ok, então curso e nome tem que ser matriz de string. Matrícula, eu acho que dá para guardar em unsigned int, em um array. Não sei se é muito grande. E altura dá para conseguir guardar em array de float. Acho que Então duas é matrizes, exatamente então. essa a ideia. Só corrigindo, eu entendi perfeitamente sua resposta, mas seria uma matriz de char, né? Sim, realmente. Então olha só, qual que é a ideia? Quando a gente faz esse tipo de coisa, não é que está errado, mas a gente acaba criando um vínculo entre as variáveis que ele não existe fisicamente no código. Né? A ligação ela é lógica, é uma coisa que está na nossa cabeça. Então vamos imaginar que eu vou cadastrar a matrícula, o nome, o curso e a altura. O que eu faço? Eu acabo associando a posição do vetor ou da matriz. Então, por exemplo, o cara da posição 0 do array de int, por exemplo, que é matrícula, é o mesmo cara da linha 0 da matriz nome, que é o mesmo cara da linha 0 da matriz de curso, que é o mesmo cara da linha 0 do array de altura. Então, eu acabei criando essa associação, mas essa associação, elas são de 4 variáveis distintas. Elas não estão fisicamente, vamos dizer assim, amarradas no código. Porque não tem nada que, por mais lógico que possa assim, parecer, né? No caso, falta de lógica. Eu poderia chegar e virar e falar assim: não, então vai ser o cara da linha 0 com o outro da linha um com o outro da linha 2 com o outro da linha 3. Depois vai ser o outro da linha um com o da linha 2 com o da linha 3 com o da linha 4. Então, assim, é muito esquisito esse tipo de coisa, mas é algo que eu posso fazer, porque eles não estão amarrados no código. Né? É algo que eu criei na minha cabeça e eu fiz a associação do jeito que eu quis. Então, a gente acaba conseguindo fazer, mas não do melhor jeito. Então, tem que haver um jeito de eu, com uma única variável, associar essas 4 informações, que é justamente o assunto da aula de hoje. Porque nós vimos, tirando a alocação dinâmica, que foi a nossa última aula, a gente viu array e viu matriz.
todas elas são variáveis compostas. Então, o que é uma variável composta? É a união de mais de uma variável, né? Uma variável composta homogênea. Então, todas as posições são exatamente do mesmo tipo. E aí a gente tem a unidimensional, que é o array, e a multidimensional, que é a matriz. Então, a gente só conseguia colocar caras que fossem de um tipo só. Então, se eu tivesse que fazer esse cadastro nosso e colocar matrícula, nome, curso e também altura, todas elas do mesmo tipo, aí eu conseguiria fazer. Mas como elas são de tipos diferentes, aí já fica um negócio mais complicado, né? Então vamos lá. Então deixa eu colocar aqui, ó. Então, isso aqui foi o que eu comentei e tal. E aí coisas como endereço, né? Vamos pensar um endereço assim completo, né? Composto de da rua, né? O logradouro, o bairro, CEP, número, complemento e tal. Esse tipo de coisa é algo que precisa de uma estrutura um pouquinho mais elaborada. Porque se a gente pensar no nome da rua, por exemplo, ele não é do mesmo tipo do CEP ou do mesmo tipo do número, né? Então, não faz muito sentido em eu colocar numa matriz. Ficha com dados pessoais de um cliente ou dados de um produto cai no mesmo exemplo que a gente estava falando aqui do aluno, né? Quando você pega os dados pessoais de um cliente, então CPF, nome, data de nascimento, esse tipo de coisa tem tipos diferentes. Então, ou eu crio variáveis diferentes com tipos diferentes e faço um tipo de ligação lógica. Então, o cara da posição 0 com o da posição 0 do outro, com o da posição 0 do outro, com o da posição 0 do outro. Ou eu tenho que usar o assunto da aula de hoje. Pera, então Ah, seria tipo assim, aquele exemplo que você tava falando. Tipo, você quer cadastrar, sei lá, meu nome, meu número de matrícula e, sei lá, mais alguma coisa. Aí, tipo, você teria que preencher em cada, tipo, posição da matriz e do array para poder, tipo, colocar meus dados. seria algo assim, ó. Quer ver? Rapidinho aqui, ó. Tirando as constantes literais que vão estar aqui, mas vamos imaginar que eu tenho aqui, sei lá, matrícula, é, eu esqueci, nome, e aí, sei lá, tamanho máximo do nome, curso, e altura. Então, olha só, eu tenho 4 variáveis distintas, né? Então, matrícula, nome, curso e altura. Mas vamos supor que eu veja assim, o Arthur, ele é o cara da posição 3, faz de conta. Então eu só consigo cadastrar todos os seus dados aqui usando a posição 3. Então seria algo assim, ó, matrícula 3, depois nome 3, curso 3 e altura 3. Tá? Então essas 4 variáveis elas só estão ligadas por uma lógica que está na minha cabeça. Mas elas são 4 variáveis distintas. Não tem nada efetivamente feito aqui na linguagem que amarre essas 4 informações. E Quando se, eu. se ainda fosse, tipo, para alocar dinamicamente, né? Tipo, o usuário que dá as informações ia ser mais difícil ainda, o BO. Não necessariamente, né? Porque a alocação dinâmica não tem relação com essa. Não tem relação no sentido de que eu posso usar array
e matriz, e também estrutura, né, que é o assunto da aula de hoje, tanto com a alocação estática quanto com a alocação dinâmica. Então, assim, eu confesso que usar alocação dinâmica é mais complicado que fazer alocação estática, né? Igual aqui no exemplo. Muito mais fácil é pegar, tacar um colchetes aqui, colocar o número dentro e pronto, tá resolvido. Bem mais fácil. Mas eu posso usar alocação dinâmica sem problema nenhum. Se você souber usar direitinho, não vai ter dor de cabeça, não. Uhum. Tranquilo? Valeu. Tranquilo, Então, valeu. esse tipo de ligação aqui, ó, só existe na nossa cabeça, porque são 4 variáveis distintas, tá? Então, se eu chegar aqui e quiser fazer isso em C, que é o assunto da aula de hoje, eu preciso de um cara chamado struct. Então, a struct, que é a estrutura, é que vai me permitir, com um único tipo, juntar várias informações de tipos diferentes. Então, não necessariamente eles precisam ser, eles podem ser todos do mesmo tipo, mas a tendência é que ele vá ser de tipos diferentes. Essa aqui é a ideia, que é completamente diferente de array de matriz, porque em array e matriz não é pode, lá é obrigado, né? Então, se eu estiver fazendo um array ou uma matriz de int, todos os elementos são int. Se eu estiver fazendo de float, todos são float. Se eu estiver fazendo de char, todos são char. Aqui eu posso mesclar como eu quiser. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um empregado, composto de 4 campos. Se eu pegar esses 2 primeiros aqui, eles são muito sossegados. Por quê? Não faz o menor sentido eu cadastrar o nome ou sobrenome de alguém em um tipo diferente de uma cadeia de caractere, né? Então aqui eu teria um vetor de char terminado em /0. Beleza. Então, para nome e sobrenome, tem muita questão. Mas a ênfase do slide aqui é porque nome e sobrenome necessariamente vão ser de tipo diferente de salário. Por quê? Toda vez que a gente pensa em salário, eu não consigo pensar em um tipo que mais seja adequado do que um float. Então, como agora eu estou aqui no computador, eu posso fazer comentário. Aproveitar para escrever no slide aqui, ó. Então aqui seria algo desse tipo. Aqui seria algo desse tipo. Aqui seria um float. E o cargo é o cara que mais pode diferenciar aqui. Porque eu posso falar assim, o cargo é um inteiro. Vamos supor, né? Um cargo é um inteiro. Então, se for 1, é presidente. Se for 2, é gerente. Se for 3, sei lá, arquiteto. Se for 4, engenheiro. Se for 5, cozinheiro. Então, eu posso querer colocar um identificador inteiro para um cargo. Eu posso querer escrever por extenso, né? Então seria a mesma coisa de nome e sobrenome. Poderia colocar cozinheiro, pintor, arquiteto, presidente e tal. Eu poderia escrever por extenso. Eu poderia criar um código. Então, sei lá, GER, gerente, ARQ, arquiteto, entendeu? COZ, cozinheiro, entendeu? Então eu poderia fazer coisas desse tipo. Então o cargo aqui é o que mais diferencia, mas vamos colocar ele como inteiro, só para ficar um pouquinho diferente. Então eu teria que ter aqui, ó, uma variável para colocar o nome, uma para colocar o sobrenome, uma para colocar o salário e uma para colocar o cargo. Tá? Então essa seria mais ou menos a ideia para poder cadastrar Por que você não poderia colocar o nome e o sobrenome numa matriz de char? Não, poderia. Mas aqui eu estou trabalhando com cada um. Cada um separado, né? Isso, exatamente, cada um Entendi. separado. Aí se eu for colocar nome e sobrenome, aí ele seria uma matriz. Aí está certinho. Aí se fosse esses dois juntos aqui, ó, aí seria isso aqui, né? Isso. Entendeu? Porque aí seria, né, a posição 0 para o nome e a posição 1 para o sobrenome. Está certinho, mas aqui eu estou trabalhando com cada campo individualmente. Mas se eu comentar, tá bacana, é isso mesmo. Então, olha só. Olha como que eu faço isso em C. Em C, eu escrevo struct, dou o nome para minha estrutura. Tá? Então, por exemplo, poderia ser empregado. Então, struct empregado.
abro chave, e aí eu vou colocar aqui dentro todas as variáveis que fazem parte do meu tipo que eu estou criando no momento. Então aqui, ó, seria char, float e int, para poder cadastrar isso do empregado. Então, se eu tivesse que fazer, seria assim, ó. Apesar que aqui eu estou fazendo do aluno, né? Mas poderia ser assim, ó. Struct, empregado. Como é que eu coloquei lá? Beleza. Char, nome tamanho máximo. Char, sobrenome, nome tamanho máximo. Faz de conta que é o mesmo para os dois. Salário. E cargo. Tá, então essa partezinha aqui, ó, seria isso daqui. Então como que eu faço? Para cada uma das variáveis que agora eu quero associar, eu vou colocar o tipo e o nome, o tipo e o nome, o tipo e o nome. Isso daqui para um elemento. Então vamos imaginar que eu estou fazendo aqui de um empregado, que seria o equivalente de fazer de um aluno. Então vamos supor que eu quisesse juntar essas informações aqui. Eu não faria de todos os alunos de uma vez. Eu faria de um aluno. Então vamos fazer aqui, ó. Curso. Aqui, ó, então do aluno, ó. Isso aqui representa um único aluno. O que que um aluno tem? Um aluno tem matrícula do tipo int, ele tem um nome, que é um array de char de 101 posições, curso, um array de char de 31 posições e a altura, que é um float. Tá? Então isso aqui representa um aluno. Não precisa levantar a mão não, Caio, pode perguntar direto. Tá, então a minha pergunta é, nesse caso que você está fazendo, a struct, ela não estaria sendo uma variável global, já que você colocou ela fora do main? Ela Perfeito. pode ficar dentro Não, do main? perfeito sua pergunta. É o seguinte, a gente vai ver nos próximos slides, mas a definição da estrutura fica fora, porque ela em si não é uma variável, mas a variável fica dentro da função. Quando eu Fica como crio... se fosse uma função, então. Você pode fazer essa associação, apesar de que ele não tem nada a ver com a função. Não, lógico, né? Mas isso daqui, imagina o seguinte, é como se ele fosse um molde de um aluno. Então, um aluno ele tem matrícula, nome, curso e altura. Mas efetivamente eu não tenho nenhum aluno ainda. Então, ele não é uma variável global. Entendeu? Então, ele tem que ficar fora mesmo, igualzinho tá aqui, ó. Então, por exemplo, aluno tá fora, empregado tá fora, mas a variável que vai ser criada, aí ela sim precisa estar dentro da função. Entendeu, cara? Agora eu entendi. Beleza. Mas tá logo aqui nos slides, logo aqui na frente. Aí o seguinte, esse slide aqui eu acho que ele tá um pouquinho deslocado, mas eu explico ele sem problema nenhum. Vamos lá. Eu não sei se eu comentei com vocês na sala, porque isso daqui não apareceu o momento de ter falado dele antes, não. O momento de falar era agora mesmo, só que a posição do slide está um pouquinho deslocada. Eu já comentei na sala sobre o TypeDef? Eu já dei algum exemplo, alguma coisa que eu usava TypeDef? Eu não me lembro de nada disso, não. Beleza, não, Também não. pode não ter acontecido mesmo. Seguinte, como é que funciona o TypeDef? O TypeDef ele serve para você criar um tipo a partir de outro tipo. Então é um tipo baseado em outro tipo. Por que a gente faz isso? Porque em C só existem 4 tipos. Alguém lembra quais são os 4 tipos que tem em C? Char, int, float, double? Char, int, float e double. Exatamente. Tá? Então só tem esses 4 tipos. Então o que significa? Todas as vezes que aparece um outro tipo,
necessariamente ele tem que ter sido construído a partir de algum desses tipos ou derivados dele. Agora, alguém consegue me dar um exemplo de algum tipo que a gente já tem usado na sala? Esse a gente já usou vários, tá? Algum tipo que a gente tem usado na sala que é diferente de int, de char, de double ou de float? Endereço? Pointer. Ah, tá, o pointer também, né? Não, o pointer, no caso, ele é tratado de um jeito especial. Tanto é que lá na nossa aula 4, eu até falei que são 4 tipos. O pointer ele não é considerado um tipo diferente. Assim, eu aqui dou um tratamento diferente para ele, porque eu acho que é mais fácil de entender. Mas oficialmente no C mesmo só tem os 4. Foi aquele dia que você falou que você ia, tipo, ostentar o código, aí tinha um lá, eu tava lendo, aí tinha um tipo endereço, alguma coisa assim. Não tô lembrado disso não. Tô falando que não é, né? Mas assim, não tô lembrado. Mas a gente já viu vários exemplos que usavam tipos diferentes desses 4. A gente fez na lista de exercício, a gente viu isso daí quando a gente fez lá nossas primeiras... nas primeiras aulas mesmo, quando a gente estava vendo assim, é triângulo, é primo e tudo. Olha, eu não tô me Então lembrando. não tô O que eu tô me lembrando, não. lembrando é que tem alguma biblioteca que dá uns tipos diferentes, que parecem só uma derivação de int. Então, mas você não lembra nenhum desses? Não, é exatamente isso aí que eu quero chegar. É tipo fosse short? Eu não lembro mais, eu acho que eu lembro do short. Não, Shortinho. Arthur, o short é um modificador. Entendeu? Então, assim, ele não é um outro tipo, ele modifica algum outro. Então, por exemplo, assim, short int. Você está modificando o tipo inteiro. Olha, Entendeu? eu não lembro exatamente de nenhum, mas eu acho que era tipo int, aí vai um número, tipo 8, aí underline t. Perfeito. É isso aí mesmo. Exatamente isso aí. O exemplo que eu queria que vocês lembrassem era isso aí. A gente já usou algumas vezes algo do tipo assim, ó. O int 8 underline t, por exemplo, altura. Esse uint8 aqui, ele tá no... Deixa eu colocar esse código completo aqui, né? stdio. Ele tá no stdint.h. Então, o que ele significa? Mesmo que a gente não saiba como que ele tá por trás, que é o que eu vou explicar aqui agora. Ele significa um inteiro sem sinal de 8 bits. Então, quando eu falo que é um inteiro sem sinal de 8 bits, qual que é a faixa de valores que eu posso colocar nessa variável altura aqui? Se é 8 bits, você... 2 elevado a 8 eu acho que 256, talvez. Isso. Então, 255, 0 a 255. Isso, perfeito. Que isso, cara, Muniz Tá? brilhou. Então, a faixa é exatamente essa. No caso, a altura não foi um nome bom, né? Deixa eu colocar aqui idade. Idade faz mais sentido. Altura não. Eu posso pensar em altura se for em centímetros, né? A altura em centímetros também faz sentido. Vou colocar aqui, ó, altura em centímetros. Porque teoricamente o cara não tem altura negativa e, sei lá, ao que tudo indica, ninguém chegou em 2,55 m. Pelo menos, sei lá, acho que não, né? Sei lá, se uma pessoa for muito alta, sei lá, 2,30 m. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Pessoa mais alta. Vamos ver aqui, ó. Tem que se formar, né, professor? Pessoa mais alta do mundo. Aí, ó, cabe sim, ó. O cara tem 2,46 metros. Então, se a gente estiver tratando em centímetro, ele vai até 246 no máximo. Então, perfeito. Então, serve aqui. Então, eu posso colocar a altura em centímetros. Então, seguinte, se a gente pode usar isso aqui e isso aqui funciona, significa que esse tipo foi criado a partir de um tipo já existente. Porque senão esse negócio aqui não funcionava. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no Visual Studio que na verdade um uint8 underline t ele é um unsigned char. Então vamos lá, altura centímetro. Aí eu quero mostrar para vocês do ponto de vista lógico.
para vocês entenderem onde eu quero chegar. O porquê do typedef, né? Porque aqui é um exemplo de typedef, mas o typedef ele tem usos muito mais nobres, tipo esse aqui que a gente vai ver aqui agora. Então, qual que é a ideia? Quando eu vejo uma variável do tipo char, o que eu espero colocar nessa variável? Letras ou nomes? Exatamente. caractere. Né? Eu espero colocar um caractere, colocar letras, colocar números, entendeu? É essa que é mais os números entre aspas, né? Aspas simples. Então, quando eu vejo uma variável do tipo char, eu espero colocar isso. Mas isso não faz o menor sentido quando eu estou falando de altura, por exemplo. A altura, eu até ia perguntar isso. Então, olha como é que fica esquisito. Se eu chegar e fazer assim, ó, unsigned char idade. Aí eu viro e falo assim, idade, mas idade para mim é um número. E aí eu vejo uma variável do tipo char, eu espero colocar um caractere. Então, como que o typedef funciona? O typedef ele funciona assim, ó. Tipo antigo e tipo novo. Tá? A estrutura do typedef é exatamente essa. Então a gente pode criar um typedef unsigned char uint 8 underline t. Então o que eu estou criando? Eu estou criando um tipo novo a partir do tipo antigo e agora eu vou poder usar o tipo novo no lugar do tipo antigo. Aí vocês podem perguntar, mas não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Só que quando eu olho no código escrito uint8, eu sei que eu tenho que usar um inteiro sem sinal, que é no máximo, que a faixa é de 0 a 255. Eu não tenho que colocar um caractere. Entendeu? Então, eu sei que eu posso fazer isso daí porque um char é 1 byte e 1 byte são 8 bits. Então eu tenho 2 elevado a 8 valores distintos. Como é unsigned, é de 0 a 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8, 256, menos 1, 255. Então eu uso o typedef para poder criar um tipo em cima de outro tipo. E aí a pessoa que olha o meu código, para ela faz todo sentido. Igual eu posso fazer isso aqui, ó. Typedef unsigned char bool. Entendeu? Eu posso criar esse tipo booleano t aqui, ó. Então a pessoa que vê um bool no meu código, ela fala, olha, é para usar um booleano. Não é para usar um char. Professor, mas eu não entendi a utilidade. Não é mais fácil só usar o int direto ou o bool direto? Usar o int ou o quê? O int8 underline t direto ou o bool t direto em vez de Então, fazer mas se você... o que eu tô falando é que esses caras não existem. Então, se você tá usando esse ou o bool, é porque ele foi criado em algum lugar. E esse unsigned é exatamente para isso. Não, o unsigned é para não ter números negativos. Uhum. Então, se eu Beleza. chegar aqui, por exemplo, vamos abrir aqui a lista de exercício. Por que eu não consegui abrir? Beleza, aqui ó. Int. Cadê o int? Tá aqui ó. O int 8 underline t. Então tá aqui ó, typedef unsigned char o int 8 underline t. Então quando eu escrevo o int 8 underline t, no meu código fica claro que é para eu usar um inteiro sem sinal, de 8 bits. Mas oficialmente, no meu código, é um unsigned char. Mas e se você precisar do unsigned char, Não, o que o você vai unsigned fazer? char ele não deixa de existir não. Quando eu uso o typedef, ele cria um novo a partir do antigo, mas o antigo continua existindo. Mas aí não tem como se os dois têm a mesma escrita. Como é que você vai diferenciar? Não, um você escreve unsigned char, o outro você escreve o int 8. Ah, tá. Então. Não, pera. Então você está atribuindo ao uint8 o unsigned char? Eu tô falando que quando eu escrever o int 8 underline t, é a mesma coisa de eu estar escrevendo unsigned char.
Ah, tá. Então os antigos ficam vivos ainda. Sim, sim, eles não deixam de existir, não. Ah, tá. Não, isso aí que tava me confundindo. Valeu, professor. Entendeu a ideia? Entendi. Então, olha Professor, só. Ah, então, quando eu escrever o 28 underline T, o código vai entender que é um unsigned char. isso Então isso significa que eu posso colocar qualquer caractere que não seja um número? pode. Porque na verdade você não quer colocar um caractere. Essa que é a ideia, entendeu? A magia por trás disso tudo é você poder chegar e escrever assim, ó. Altura centímetro. Qual que é a altura do cara lá? 2,46. Pronto. Isso aqui funciona. Uhum. Você não vai colocar um caractere. Oficialmente é um unsigned char, mas você escreve um número nele. E por que você pode escrever um número? Porque um char é um número também. Lembra que a gente viu isso na nossa aula 4? Ele simplesmente mapeia numa tabela, mas oficialmente ele é um número. Então, se eu chegar a escrever lá 13, o 13 vai mapear no barra N. Se eu escrever, sei lá, 64, ele vai mapear num outro caractere, que depende da tabela que está sendo usada. Então, eu só tenho, na verdade, é número mesmo. Então, eu escrevo aqui 256 e esse cara vai funcionar perfeitamente. Então, basicamente, isso é para limitar o tamanho e poder, tipo, por exemplo, no unsigned char, poder usar um número. A questão de limitar o tamanho vem do tipo que você escolhe. Então, não é para limitar o tamanho, mas é Não, para porque, o seu tipo código assim, ficar lógico, entendeu? Porque se você chega, vou tirar essa linha 31 aqui, ó. Se você chega e vê escrito assim, ó, unsigned char, altura centímetros, mas é do tipo char, você fica, não pode, né? Mas você acha que tem que escrever algo assim, ó, sei lá. Isso aqui não existe, não. Eu tô só mostrando. Você via e fala assim, a altura do cara, entendeu? Então sim. você acha que tem que fazer algo desse tipo. Agora, quando você chega e vê algo que é do tipo inteiro, aí você já fala, ó, é número que eu tenho que colocar. Entenderam a ideia? Não, sim, eu entendi, mas por que que não era mais fácil só usar, tipo, um normal? Tipo, e usar um int? Mas é porque o int é grande, né? O Então, int então são é 4 exatamente. bytes, não é um byte só, não. Então é para, tipo, otimizar seu código, isso. E também para deixar mais legível, é porque eu estou dando um dos usos aqui. Ah, Eu tô então, dando a nesse. explicação por conta do que está aqui no slide, mas o slide usa por conta de outra coisa. Tá, perfeito. Entendido? Então, mas, por exemplo, você tava falando aí de altura. Aí, tipo assim, você só poderia colocar até 2,55 m no caso, que é. Isso, exatamente. Tá, entendi. Valeu, professor. Se eu colocar a idade também, a Ah, pessoa mais velha do mundo tem quanto? acho que, sei Pessoa, lá, 121. pessoa mais alta não, mais velha. Pessoa mais velha, sei lá, 118. Vamos pegar esse aqui, 118. Também caberia em até 255, entendeu? Entendi. É para otimizar o código, então. Pra você não ficar gastando byte à toa por uma questão que não tem necessidade. Aham, entendi. Valeu, professor. Aí agora voltando pro slide aqui. Então o que ele está Professor, eu explicando? ainda não entendi direito. Principalmente o próprio unsigned char. O que um unsigned está fazendo lá? Não, o unsigned é para trocar a faixa. Porque se eu escrever assim, ó, faz de conta, tá? Se eu escrever typedef char, aí eu não usei unsigned, usei só o char. Typedef char, vou colocar aqui, ó, int 8 underline t. Agora qual que é a faixa? Seria de menos 128 até 127? Isso, exatamente. Entendeu? Então, o unsigned não é para ele deixar de ser char. O unsigned é para trocar faixa. Porque aí, por exemplo, eu não poderia usar para poder representar a altura do cara mais alto. Entendeu? Que o Tá. cara Ah, mais alto vai até
2,46 m, então não dá para eu representar. Não dá para representar nem minha altura, entendeu? Que é Então, por 1,70. exemplo, Léo, tipo assim, eu quero fazer tipo, registrar a menor temperatura. Aí eu faria o char que é só negativo? Mas só negativo não tem jeito, né? Ah, tá. Então, por exemplo, temperatura. Qual que é a faixa de temperatura, teoricamente? A Alguém sabe? dos -80 a uns 50, não sei. Chutando. Não, até 50 não, né? Porque a água ferve a 100, ué. Então, Ah, tá, não. Eu tava falando de temperatura ambiente, mas qual é a ok. maior temperatura possível? Alguém sabe? Nesse caso, Grande, né? nesse É, não. caso é bem alto. Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei não, mas isso daqui provavelmente eu ia precisar de. Acho que nem int não aguenta Não, isso int não. não. Int é 2 bilhões e alguma coisa. Se for unsigned, 4 bilhões e alguma coisa. Isso aqui teria que ser um float ou um double. Precisaria de tipo, fazer isso aí que você tá fazendo, tipo, unsigned double e atribuir um int, tipo. Agora vamos imaginar que a gente esteja falando só de temperatura registrada na Terra. Então, sei lá, maior temperatura registrada no mundo. Sei lá, vamos pegar aqui, ó. Maior temperatura já registrada no mundo, 56,6 graus. Então vamos imaginar que é só inteira, tá bom? 56 graus. Eu poderia chegar e fazer assim, ó. Typedef char, aí não é unsigned, porque tem temperatura negativa. Typedef char temperatura. Temperatura T, por exemplo. Aí eu posso chegar no meu código e fazer temperatura T, temperatura terra, por exemplo. Temperatura terra. Isso. Pronto. Aí agora eu sei que eu posso escrever a temperatura de quanto a quanto? De menos. menos 128 a 127. Isso. Entenderam a ideia? Entendi. Ele Mas continua por sendo um último. char? Continua sendo um chá. Continua sendo um char. Mas eu vou escrever um caractere nele? Não. Não. Eu vou colocar um número nele. E se alguém for ler lá no código, se eu mandar o programa ler o que está escrito lá, ele vai ler como se fosse um char. Ele vai armazenar como se fosse um char. Entendeu? Mas você vai mandar ler como se fosse um número. Então, na verdade, se eu fosse. Então, na verdade, o que ele está guardando lá. O que ele está Estranho. guardando é um número de 1 byte. Sim. E eu que escolho como que ele vai ler. E para ter o resultado que eu quero, eu tenho que mandar ele ler como inteiro. Isso. Entendi. Né? Porque se você colocar 1% C, não dá para o cara digitar 56, concorda? Sim. Pegou a ideia? Entendi. Aí é a mesma coisa. Então, por exemplo, na hora de imprimir, você não vai colocar %C. Porque se você colocar %C na hora de imprimir, o que ele vai imprimir? Um caractere. Um caractere. Então Ele você vai vai dar um trem usar bugado, porque não tem o caractere. %D. Uhum. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Aí agora voltando pro slide aqui, ó. Por isso que eu falei que o slide estava um pouquinho deslocado, mas vamos lá. O que ele está falando nesse slide? É que você ficar escrevendo struct toda hora é muito chato. Tá? Vocês vão notar isso. Ou não vão notar porque eu já estou falando direto do typedef. Quando a gente tem uma estrutura e a gente só cria ela uma vez e tudo e não vai passar ela para lugar nenhum, isso não incomoda. Mas daqui a pouco o código de vocês começa a ficar relativamente grande. E você começa a usar função para todo lado e tudo. Então ficar escrevendo struct é muito chato.
Então, o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo um typedef para não escrever struct. Então, a gente chega e faz isso aqui, ó. Typedef struct empregado, empregado. Então, agora, todas as vezes que eu escrever empregado, é como se eu estivesse escrevendo struct empregado. Eu não faço desse jeito não, tá? Eu só estou explicando. Typedef struct aluno, aluno. Então, ao invés de eu ficar escrevendo struct aluno, eu escrevo só aluno. Pera aí, então, tipo assim, em vez de... Você substituiria aquele struct aluno pelo struct aluno, pelo typedef struct aluno aluno. Eu estou substituindo o aluno e struct aluno. Eu estou substituindo struct aluno por aluno. Então, eu não vou escrever no meu código mais struct aluno, eu vou escrever só aluno. Leandro, Entendi. você tá falando que, então, antes do typedef, struct aluno já é um tipo que a gente pode usar? Isso, ele já é um tipo. Exatamente. Eu estou criando um tipo novo, que é struct aluno, que ele contém matrícula, nome, curso e altura. Ah, não, entendi também agora. Entendi. Tá. Agora entendi. Aí depois aqui nos slides vai aparecer. Ainda vai demorar alguns slides aqui, mas ele vai aparecer. Aí agora vamos lá. Aqui eu já até adiantei um pouco, né? Assim, nos nossos códigos ali. Então, como que funciona? Eu defino a estrutura. Então tá aqui, ó, a definição da estrutura. E eu declaro a variável depois. Então aqui, ó, struct funcionário F1. O que que eu estou fazendo? A minha variável F1 é do tipo struct funcionário. Eu não fiz isso aqui no código ainda não, tá? Deixa eu tirar isso Ah, aqui. tá, não, Eu ainda não entendi. fiz, eu estava só explicando para vocês que eu estava definindo a estrutura empregado e a estrutura aluno, mas eu não tinha variável. Por isso que ela estava fora das funções. Agora, se eu quiser criar uma variável, então vamos supor, eu quero criar uma variável aluno. Aluno A1, por exemplo. Os nomes estão muito ruins, tá? A gente pode melhorar isso aqui depois, mas é só para poder dar uma ideia. Então, a minha variável é A1 e a variável A1 é de que tipo? Aluno. Tá, e a variável 1 é o A1 seria tipo, é só um aluno. É só um aluno, exatamente. E um Ok, aluno é composto de quê? Matrícula, nome, curso e altura. tá. Pera aí, então isso aí que você declarou é um aluno com matrícula, nome, curso e altura, correto? Isso. Mas aí, tipo assim, não teria como você declarar, sei lá, em um vetor para você poder pegar todos os alunos? Não, Pelo então. menos? Poderia, sem problema nenhum, mas está lá para frente. Aí seria assim, né? Agora sim. Agora é um vetor chamado alunos de tantos alunos. Entendi. Aí ficou melhor. Tá? Mas tá nos slides lá para frente. A gente ainda vai chegar nele. Deixa eu só melhorar esses nomes aqui, porque eu não gosto de nome desse jeito aqui, ó. Então seria assim. Se eu estivesse fazendo. Como sou eu que estou fazendo? Pronto. Agora fica mais claro. Aluno é o nome da variável e aluno underline t é o tipo. Ok. Aí o que ele está falando aqui é o que eu já expliquei para vocês, que vocês perguntaram antes aqui, ó. A definição da estrutura fica fora das funções. Então tá aqui, ó. Definição da estrutura fica fora. E a variável fica dentro das funções. Então tá aqui, ó, a variável. A variável está dentro do main nesse caso. A estrutura, a definição da estrutura está fora. Aí, professor, se você não tivesse o type def ali, que você determinou aluno T,
como se fosse o que você vai declarar, você teria não que tem, declarar pronto, não struct tem. aluno S. Isso, perfeito. Aí eu teria que ficar escrevendo assim. Ah, entendi. E esse tipo, struct aluno S, pode ser usado em qualquer lugar. Isso, qualquer lugar. Abaixo. Isso, exatamente. Tá vendo? Você já sabe até a Uhum. resposta completa. Qualquer lugar abaixo daqui. Então Tá. aqui eu não posso usar, mas aqui eu já posso. Uhum. Aí o seguinte, como que eu faço para poder acessar um elemento de um array ou de uma matriz? Essa era a minha dúvida que eu tava até aqui. Não sei não. Não, então, mas de array e de matriz você não pode ter Ah, não, dúvida, de não. array de matriz sim, mas na struct que eu tava pensando. Então, mas a pergunta é Você do array ou da coloca, matriz. Como que eu acesso um elemento de um array ou de uma matriz? você Você coloca o cria um nome e for depois ali. colchetes. Vai. Ah, tá, também tem esse jeito que eu quero falar. Então, colchetes e a posição, certo? Na posição, sim. Isso. Aqui não tem o conceito de posição, porque como as variáveis elas são de tipos diferentes, significa que a posição delas na memória, vamos dizer assim, varia, porque depende do tipo que está sendo usado. Então, eu uso o pontinho para poder acessar. Então, aqui, ó, se eu quiser acessar a matrícula, vai ser aluno.matrícula. Se eu quiser acessar o nome, aluno.nome. Se E eu o main quiser... já vai saber de tudo isso, por causa Hã? das structs em cima dele. Ele já sabe, porque olha só, como o aluno é do tipo struct aluno S, então significa que aluno tem matrícula, nome, curso e altura. Como ele tem Sim. matrícula, nome, curso e altura, então eu acesso usando ponto. Ponto é para você acessar um membro de uma estrutura. E aí, quais membros alunos têm? Aluno tem matrícula, nome, Curso e altura. curso e altura. Entendeu? Aham. Então eu uso pontinho. E aí eu vou usar exatamente como eu estava usando antes. Então, por exemplo, matrícula. Matrícula é de que tipo? Int. Int. Então qualquer coisa que eu faça com ele tem que ser do tipo %d. Nome. Nome é que tipo? Char pointer? É um array de É um char, né? array. Então eu posso falar que é um char pointer também. Poderia ser um char pointer. Então, para poder ler fgets, para poder imprimir %s. O curso, mesma coisa. E a altura? Float. Então, %f. Entendeu? Então eu vou usar exatamente do mesmo jeitinho que eu usava antes. Só que agora eu vou estar acessando da variável. Então observe que é o seguinte, ele agora está fisicamente amarrado. Essa variável aluno, ela tem matrícula, nome, curso e altura. Ela não está separada. Ela está fisicamente ligada. Quando você cria uma variável do tipo struct aluno S, ela já leva as 4 informações. Ou então, no caso, com o type def, seria aquele aluno T. Então, type def, struct, aluno S, aluno T. Eu Dá fiquei na com uma mesma, tá? Você dúvida. poderia fazer essa linha ou são equivalentes. Eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se você vai solucionar ela ou não. Aí, se você for falar depois, você me avisa. Tipo assim, mas como é que eu vou acessar diversos alunos aí? Não, então, é porque a gente não criou um array ainda. Aqui a gente tem um aluno. Então, aquele negócio que eu tinha falado de criar um array no aluno funciona. Funciona. Aqui, ó, vamos lá. Quantos alunos você quer? Número de alunos. Certo? Uhum. Aí vamos lá. Você quer acessar a nota do quarto aluno. Como que você faz para acessar? A nota não. Sei lá, a altura do quarto aluno. Como que você faz para acessar? Para acessar seria, no caso, aluno.altura colchetes 4? Não, ao contrário. Alunos 3 Colchetes. Ah, ponto tá. altura.
Ah, é verdade, o 3 esquecer menos um. Tá. Tá? O colchete vem primeiro, porque olha só, o alunos, ele é primeiro o quê? Um vetor. Aham. Então, Senão vai ficar. primeiro é o Senão... acesso à posição do vetor. Aí, quando eu cheguei numa posição, o que que eu encontro? Um aluno T, certo? Sim. Aí, já que aqui eu tenho um aluno T, eu acesso a altura. Se eu tiver que dividir aqui em etapas, até aqui, ó, eu tenho agora. Se eu pegar isso tudo aqui, ó, até aqui, eu já tenho aluno T. Aí, como eu tenho aluno T, eu acesso com ponto. E agora, se eu pegar tudo, eu tenho que tipo? Você tem altura float. Isso. Entenderam a ideia? Então, olha só. Alunos é o quê? É um array de aluno T. Então, tá aqui, ó. Sim. Array de aluno T. Uhum. Quando eu acesso uma posição, aí eu já passo a ter aluno T. Quando eu uso o pontinho, eu entro na estrutura. E aí, depois de entrar na estrutura, dependendo do membro que eu seleciono, eu tenho tipo diferente. Aí pode ter um float, um char, um int. Isso. Então, por exemplo, se eu fizer aluno 4.nome, qual que é o tipo? Até aluno. Char. Não, até aluno. Ah, não. Até aluno vai ser aluno T. E aí os colchetes. Então, um array de aluno. Se eu pegar até o 4, eu vou ter que tipo Agora vai ter o aluno T. aluno T. E se eu pegar agora até o nome? Vai ter um char. Um char não. Pera aí. Nome? Não sei então, ué. Ah, tá. Né? Porque Entendi. char é um só. Char é um só. Eu dormi no É ponto. um É array de porque, char. é porque ali na struct você tinha declarado o float lá, era só a altura ali, ó. A altura era É, única. então, porque o float é um só. É, entendi. Entenderam? Uhum. Beleza. Aí aqui tá um exemplo. Gente, esse exemplo aqui tá muito ruim, tá? Isso aqui é a fome com a falta de comida, tá? É tudo que vocês não deveriam fazer. A começar, vamos lá, fazer umas setinhas aqui. Isso aqui, por que que não é para fazer isso aqui? Constante literal. Constante literal. 30 tem significado. Qual que é o significado do 30? Caracteres máximos do nome. É o tamanho máximo do nome, né? Então vai lá e cria uma constante para isso. O main, tá faltando argc e argv. O gets, para poder ler uma cadeia de caractere, Seria fgets, né? seria fgets. E o return 0. Tá? Vocês têm condições de fazer um código melhor. Mas o objetivo desse código aqui não é meu, né? O objetivo desse código é mostrar como usa a estrutura. E isso ele está mostrando. Mas o código não está bacana. Então, olha só. Ele criou uma variável chamada f1, que é do tipo struct funcionário. Aí depois, para poder acessar a matrícula, ele faz f1.matrícula. Então ele acessou f1.matrícula. Aí como eu estou usando... Opa, fiz um trem aqui. Como eu estou usando um inteiro, então o scanf vai com %d. Beleza. f1.nome. Nome é o quê? Uma cadeia de caractere. Então eu uso fgets. O que é o puts? Gente, o puts é a mesma coisa de um printf%s, tá? Mesma coisa. Coloca Então aqui, se ó. usasse printf ia funcionar. Mesma coisa. Tá.
Tá? Então, Mas é o que o puts importante tipo, faz é a usar o mesma put? coisa que isso aqui faz. Tipo, é E importante a usar o partir de put agora a com gente o pode put? usar. Sempre pode. Ele não tem nenhum problema. A gente não pode usar o gets por conta da questão que eu Segurança. expliquei para vocês, que não tem jeito de você limitar o tanto que o usuário vai digitar. Então, se o cara digitar 40, por exemplo, ele vai preencher os 30 na posição que ele tinha e ainda vai colocar mais 10 para frente, vai destruir. Então, o problema é a questão de que você está fazendo um código que está ali facilmente violável, né? Agora, o puts, ele não tem problema nenhum, ele é a mesma coisa de imprimir, a gente não tem problema para imprimir. Então, eu virei e falei assim, onde vocês imaginam que está o puts, baseado nesse código aqui? stdio. Exatamente, então eu posso vir aqui, ó, cadê? Aqui, ó, C++, puts, só para confirmar, tá? A gente já sabe que tá lá, mas só para confirmar. Tá aqui, ó, faz parte do stdio. E como que ele funciona? Ele recebe um char pointer, então ele recebe o endereço do início de uma cadeia de caractere e vai imprimir até encontrar o barra zero. E ele já põe o barra n automaticamente para você. Então ele está escrito aqui, ó, escreve uma string em C apontada pelo str na saída padrão e acrescenta um barra n automaticamente. Tá? Então, na verdade, ao pé da letra, deixa eu escrever melhorzinho aqui. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Eu esqueci do barra n aqui. Aí depois o printf é %d, porque matrícula é inteiro. E o puts, f1.nome, porque nome é uma cadeia de caractere. Belezinha? Beleza. Entendi. Mas o put seria, tipo assim, legal pra eu colocar no código pra, tipo, deixar mais bonito, alguma coisa do tipo, ou ele... Pode. Não, eu não tenho nenhuma crítica ao puts, não. Pode usar sossegado. Entendeu? O puts Aham, é put string. Entendeu? Pode aham. usar, não tem problema nenhum, não. Fechou, então. Aí, olha só. Esse exemplo 2 aqui é uma estrutura que representa um endereço. Então, olha só, ele tem aqui, ó, rua, número, bairro, cidade, sigla, estado, beleza. Tá aqui a definição dela. Aí criou uma variável chamada end1, que é struct est endereço. Então, tá aqui, ó. Minha variável end1 é uma struct est endereço. Vamos lá, isso aqui não está no código. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Se eu fizer sizeof de end1, qual é a resposta que eu tenho? Olha, eu acho que nenhuma, porque end1 não é um tipo, é uma variável. Não, mas você pode fazer sizeof de uma variável, não tem problema não. Pode? Pode. Ok. Então seria. Nossa. Char é 1 byte, aí rua vezes 50, mais int 4 bytes, então 54, e vai seguindo, é isso? Isso. Que no final dá. Um Ok, então número vamos fazer a grande. conta. 54, 74, 104, 107, 111. Beleza. Tá? Essa é a ideia. Tranquilo? Uhum. Tranquilo. Por que é essa a resposta? Porque não existe milagre da multiplicação do espaço. Se para escrever um endereço, antes eu precisava de uma variável, que é um array de char de 50 posições, de um número que é inteiro, de um array de char de 20 posições, de um array de char de 30 posições, de um array de char de 3 posições e de um inteiro, eu continuo precisando. A única diferença agora é que todas elas estão dentro de um mesmo tipo, mas eu continuo precisando daquela mesma quantidade de espaço. Então o sizeof de end1, e aí só para complementar o que o Caio falou aqui, eu posso fazer também sizeof de struct est endereço, tá? Então eu não preciso fazer nem só da variável, nem só do tipo, tá? Se eu fizer da variável, Caio, ele me responde com o tamanho do tipo da variável.
Uhum. Aí, Leandro, nesse caso, tipo, ele só estaria fazendo de um endereço, né? Esse É, struct. aham, da struct. Aí, tipo, se ele quisesse fazer de mais de um, ele faria aquele negócio do array. Isso. Entendi. Tá? Então, esse exemplo 2 aqui é um exemplo para mostrar que eu posso criar uma estrutura um pouquinho mais complexa. E esse negócio do sizeof é coisa minha que eu estou perguntando para vocês entenderem que não é o fato de eu colocar numa estrutura que faz gastar menos espaço. Faz gastar espaço do mesmo jeito. A diferença é que agora está tudo organizado bonitinho dentro dessa variável aí. Tá bom? Ô, Leandro, Ah, se eu quiser usar SharePointer e usar alocação dinâmica, pode? perfeito. Pode, sossegado. Entendeu? Tá. Aí vamos lá. Isso tá lá nos slides lá para frente, viu, Bernardo? Mas vamos supor que fosse isso aqui, ó. Deixa eu diminuir o tamanho da fonte para eu conseguir escrever ali. Mas vamos só imaginar, tá? Porque os exemplos aqui para frente não são baseados nisso, não. Mas vamos imaginar aqui, ó. Para de trocar aí, tem. Aqui, ó. Que aqui fosse um SharePointer. E aí eu fosse usar a alocação dinâmica. Aqui um SharePointer. Aqui um SharePointer. E aqui um SharePointer. Então eu vou usar a alocação dinâmica para tudo aqui. O sizeof agora daria quanto? O SharePointer é o Eu array esqueci quanto que é o SharePoint. e o endereço. É um byte? Não. É? Não. Deixa eu ver. Vou pesquisar aqui tamanho do endereço. Você sabe, Bernardo? Você que perguntou o negócio do SharePointer? O tamanho do SharePointer, eu não sei não. E eu não acho que conta o tamanho do quanto que você vai alocar com a alocação Ó, eu dinâmica. pesquisei Ou conta? aqui. É o tamanho da estrutura, né? Aqui eu tô perguntando o tamanho da estrutura. Não tem a ver com o tamanho que eu vou alocar não, viu, Bernardo? Então, nesse caso, se a estrutura é de 64 bits, é 64 bits. E se for de 32 bits, é de 32 bits. O que você falou tá certo, mas não por conta do sizeof. Mas aqui, ó, só para poder complementar a resposta e a gente passar para o próximo slide. O pointer ele é o tamanho da arquitetura. Então, por exemplo, se eu tiver uma arquitetura de 32 bits, então um pointer não interessa se é um char pointer, um int pointer, um void pointer, um char pointer, pointer, um float pointer, não interessa o tipo. Se ele é um pointer, o tamanho dele é o tamanho da arquitetura. Então, numa arquitetura de 32 bits, um pointer tem 32 bits, ou seja, 4 bytes. Se eu tiver uma arquitetura de 64 bits, um pointer tem 64 bits. Então, ele tem 8 bytes. Como em geral nos nossos exemplos aqui a gente está usando sempre uma arquitetura de 32 bits, então o nosso pointer tem 4 bytes. Então, qual que seria o sizeof agora? 4 com 4 com 4 com 4 com 4 com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 4, 24. Demais. Tranquilinho? Então, o que, Bernardo? O tamanho da memória gasta total vai dependendo da alocação que você faz. Então, tá certinho o que você falou com relação à alocação. Então, se, por exemplo, eu chegar aqui na rua e alocar espaço para 100, então ele vai gastar, além dos 4 bytes que estão no endereço, mais 100 para guardar a rua. Perfeito. Só que aqui, quando eu pergunto o sizeof, é o sizeof desse cara aqui. Então, não interessa onde ele alocou, nem quanto ele alocou. Do ponto de vista desse Entendi. cara, é como se eu tivesse um papel. Aquele papel tem tamanho fixo, porque ele guarda o endereço, e aquele tamanho é 4 bytes, entendeu? Sim, entendi. Beleza, obrigado. Belezinha. Aí agora vamos lá, exemplo 3. O exemplo 3 é a mesma coisa do exemplo 2, só que usando o typedef. Seguinte, tem um jeito de usar o typedef igualzinho ele fez aqui. Ele já usa o typedef durante a declaração da estrutura. Não tem nada de errado.
mas eu, Leandro, prefiro escrever em linha separada. Então, só para deixar claro, esse exemplo aqui eu não tenho nenhuma crítica, tirando as constantes literais, né? Mas do ponto de vista aqui do typedef, não tem crítica, tá bom? Até porque, tipo, tipo, você poupa mais linhas se você fizer assim. Então, mas foi economia de linha, pra quê? A gente não paga por linha, nem ganha por linha, entendeu? Tipo assim, Aham. eu acho uma economia boba, mas eu não tenho uma crítica com isso aqui não. O que eu quero dizer é que, em geral, eu faço linha separada. Então, Uhum. eu faço isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Mas eu poderia facilmente fazer isso aqui, ó. Typedef. E aí essa linha aqui some. Só para lembrar, o typedef ele fica em qual mesmo? Em qual biblioteca? Nenhuma. Ele é da Ah, linguagem. ele é Você não precisa padrão mesmo, incluir então. nada para usar, não. Ah, tá. Então tá Tá? bom. Então, o que ele está mostrando ali no slide é o uso do typedef. Então, aqui, ó, typedef struct. Então, ele já definiu e já trocou o nome. Mas tem algum motivo de você, tipo, preferir fazer em linha separada? Para poder deixar claro que os dois continuam valendo, assim, sabe? Aham. Então, tipo, pra você ainda poder usar o struct caso necessário. É, que eu Entendi. poderia fazer isso aqui, ó. Do mesmo jeito. Aham, entendi. Então é só questão Mas de. só para enfatizar, não é crítica não, tá bom? Eu não tenho nenhuma crítica com relação a isso aqui, ó. Tá? Você pode usar tranquilamente, eu não vou achar mais bonito, mais feio, nem nada. É questão de estilo, questão de gosto, aquilo que a gente viu na nossa primeira aula. O código da gente tem a cara da gente. Então você adota um estilo e aquilo dali, né, vira seu jeito de programar. Então eu gosto de fazer do jeito que eu tinha escrito aqui antes. Então, não é que eu não vá fazer. Talvez vocês encontrem meus códigos com algo desse tipo aqui. Mas em geral não é o que eu costumo fazer, não. Belezinha? Professor, Fechou. daria alguma coisa de errado se eu declarasse o tipo do struct dentro do main? Não, então, errado não tá não. Aí deixa eu só explicar para você. Né, para você e para todo mundo, né? Quando você declara alguma coisa dentro de chaves, aquela coisa só vale naquelas chaves, né? Porque ela passa a ter um escopo local ao invés de ter um escopo global. Então, quando você declara uma estrutura fora das chaves, ela tem escopo global. Significa que ela vale em qualquer lugar abaixo de onde ela foi definida. Se você pegar esse typedef aqui, do jeitinho que está aqui, e tacar ele aqui, ó, não está errado. Só que agora ele só vale no main. Entendi. E aí, provavelmente não é isso que você vai querer. Porque como você vai querer criar funções que manipulam essa estrutura, né? Se você criar uma função aqui agora, como é que essa função vai usar essa estrutura? Porque ela não conhece. Uhum. Não, agora você me criou uma dúvida que tá cutucando aqui. É tipo assim, Mas eu não vou fazer isso aqui mas não. Se a sua dúvida é se eu devo fazer isso, é não. você tá lá, volta, tá tudo normal isso. Aí tipo assim, como assim não vai valer se você pode declarar ali o aluno S? É como se você estivesse chamando uma função? Só que não, Não, não exatamente aqui, igual. do jeito que está aqui agora, ele vai valer. Entendeu? Mas Porque ele ele não vale seria em qualquer variável lugar aqui global? embaixo. Se eu tivesse colocado ele aqui, se eu tivesse colocado ele aqui, igual perguntaram, Aham. aí ele só valeria no main. Aí eu não posso criar uma outra função aqui em cima, manipula aluno. Aí eu não posso, porque o aluno T só seria conhecido aqui. Mas tipo assim, então ele tem que ser global. No caso, para baixo dele. É, Tudo para para baixo baixo. dele. Entendi. Qualquer lugar para baixo dele está valendo.
Tá? Então esse exemplo 3 aqui é só o uso do typedef. Exemplo 4. O exemplo 4 é para mostrar que eu posso criar uma estrutura que tenha como membro uma outra estrutura. Então, olha o exemplo 3 aqui, ó, a estrutura endereço. O exemplo 4, além do nome e telefone, ele tem um outro membro chamado end, que é do tipo endereço. Endereço é o quê? É uma estrutura. Deixa eu marcar aqui. Endereço é uma estrutura. Então, como que eu faço para poder acessar? A minha variável chama ficha 1. Ficha 1 ponto telefone, pega esse cara aqui. Agora, ficha 1 ponto end, pega esse cara. Como esse cara é uma estrutura, ponto rua. Aí agora ele está acessando o rua da outra estrutura. Então, a variável ficha 1, ela já leva nome, telefone, rua, número, bairro, cidade, sigla, estado e CEP. Ela leva tudo. Então, aí, basicamente, nessa ficha pessoal, você adicionou o endereço que é de outra estrutura nessa estrutura, tipo, para poder fazer uma ficha completa. Isso, Tipo, esse é o nome, o telefone e o endereço desse cara que trabalha para mim. exatamente. E para Entendi. cada estrutura que eu vou entrando, eu uso um pontinho. Uhum. Entenderam a Entendi. ideia? Entendi. Exemplo 5. Esse exemplo 5 aqui não diz nada, tá? Diz nada. É porque é para mostrar que você continua podendo fazer uma coisa que você já sabia que podia fazer. Porque como o nome ele é um array, então você consegue acessar uma posição do array usando colchete. Isso daqui não é o que vocês me perguntaram. Porque isso daqui é um array de char. Array de char nós já vimos lá na aula 5, 6, 7. Lá na aula 7. Então, isso aqui não acrescenta nenhuma novidade. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente já sabia fazer. Ah, como que eu faço para acessar uma posição de um array de char? Ué, taca um colchete e põe a posição. Então, esse exemplo aqui não tem nenhuma novidade. É completamente diferente disso aqui, ó. Cadê? Disso aqui. Completamente diferente. Aqui nessa linha 37, eu tenho um array de estrutura. Aqui, eu tenho um array de char. Array de char a gente já tinha visto. Exemplo 6. Esse exemplo 6 está errado. Deixa eu marcar aqui. O slide que você publicar para nós vai ter essa correção? Quando E eu, todas as outras que você fez? quando eu fizer o slide, vai estar corrigido. Mas como o slide que está lá é exatamente esse aqui, ele não está corrigido, não. Tá. Deixa eu ver de onde que eu abri. Eu abri ele direto na pasta. Ah, então deixa eu já salvar aqui que aí já vai com a correção. Pronto. Aí agora já fica corrigido. Vai com todas as marcações, né? Com toda essa bagunça que eu fiz aqui durante a aula. Mas não tem problema não. Vamos lá. Beleza, voltando aqui. Essa parte que está em vermelha não devia estar aí, tá bom? Eu apaguei ela aqui, ó. Então, o correto é o que está na linha de baixo. Porque você não inicializa uma estrutura, você inicializa uma variável. E como que a gente inicializa um array? Com chaves. Como que a gente inicializa uma matriz? Com chaves. Como que a gente inicializa uma estrutura? Com chaves, da mesma forma. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro cara e colocar no primeiro membro, o segundo cara e colocar no segundo membro. Então, ele está colocando Zé das Couves em nome e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em telefone. Tá? Então, a gente não inicializa a estrutura, não. A gente inicializa a variável, que é do tipo estrutura. Por isso que a linha 4 estava errada.
Então eu apaguei esse pedaço, faz de conta que ele não está aqui, e o correto é na frente da variável. Belezinha? Então, no caso ali, seria porque você está inicializando tipo uma estrutura e não a variável, né? Mas aquilo dali está sintaticamente errado. Você não pode fazer, não. Não, então, exatamente. Ele tá errado. Aham. Vamos lá. Deixa eu só marcar isso aqui para poder enfatizar. Vou colocar não de vermelho, colocar de amarelo para atenção. Vamos lá. O que está escrito nesse slide aqui não está errado, mas eu não considero uma vantagem, só para deixar claro, tá bom? Então vamos lá. Atribuição de estrutura. O que esse slide quer dizer? Esse slide quer dizer que se você pegar uma variável que é do tipo estrutura, fizer igual a outra variável que é do tipo estrutura, ele vai pegar tudo de uma estrutura e copiar para outra estrutura. É isso que esse slide está falando. Então, olha só. Eu tenho uma estrutura aqui chamada coordenadas, que tem dois membros, x e y. Aí ele chegou e declarou uma variável cord1 e uma variável cord2. Aí ele chegou e colocou no x e no y do cord1 10 e 20. Então, agora a variável cord1 tem 10 no x e a variável cord1 tem 20 no y. A variável cord2 tem o quê? Não executei a linha 9 ainda não, tá? É a pergunta que eu tô na linha 8 ainda. A Não tem variável lixo. cord2 tem o quê? Lixo. Lixo. Perfeito. Aí o que a linha 9 está fazendo? Cord2 é igual a cord1. Ele vai pegar tudo que está em cord1 e copiar para cord2. Então agora cord2 tem o que no x e no y? 10 no 10 e X e 20. 20 no Y. 10 e 20. É isso que esse slide está falando. Agora, a minha ênfase aqui é a questão do vantagem. Eu, Leandro, tá? Estou falando especificamente de mim. Não considero isso uma vantagem. Por quê? Porque, em geral, a gente não quer copiar uma estrutura inteira. Isso é raro de acontecer. Entendeu? Então, você vai escrever assim, sei lá, 1000 códigos, 1000 programas, e você não vai fazer isso em, sei lá, 990 ou, sei lá, em 900. Raramente você faz isso. Então, eu não considero uma vantagem. Por que eu não considero uma vantagem? Porque, em geral, você quer trabalhar com o endereço da estrutura. Você não quer trabalhar com a estrutura. Só para poder dizer o porquê eu não considero como uma vantagem. Vamos lá. Quando você usa um array, tá? Então, voltando lá no array. Quando você usa o array e você usa o nome do array, na verdade, você está usando o que do array? Você está usando o endereço onde ele começa. Perfeito. Quando você tem uma matriz e você usa o nome da matriz, você está usando o quê? O endereço onde ela começa. Exatamente. Então, eu, Leandro, gostaria que quando eu usasse uma estrutura, que eu estivesse usando o endereço onde essa estrutura começa. Mas isso não é o que acontece, tá? Quando eu uso a estrutura, eu estou usando a estrutura efetivamente. E aí, vamos lá. Só para vocês entenderem a lógica da minha explicação. Quando eu passo um array para uma função, eu não estou passando o array. Eu estou passando a cópia do endereço onde esse array começa. Quando eu passo uma matriz para uma função, eu estou passando a cópia do endereço onde essa matriz começa. Mas quando eu passo uma estrutura para uma função, eu estou passando uma cópia da estrutura. Não é uma cópia de onde ela começa, é uma cópia da estrutura. E isso faz com que ele copie a estrutura inteira. E eu esteja o tempo todo trabalhando com uma cópia de uma estrutura. Então, para vocês entenderem o porquê da minha explicação, se eu chegar e fizer isso aqui, ó, void função faz algo, aluno t, meu aluno, faz de conta. E aí aqui eu chego e manipulo meu aluno. Tá? Aqui eu trabalhei com meu aluno. Se eu chegar aqui no meu código e fazer isso aqui, ó, função faz algo, aluno, o que eu estou fazendo? Eu estou copiando esse aluno para cá.
Então, dentro dessa função, eu estou trabalhando com uma cópia desse cara. Então, se eu ficar mexendo nele aqui, ó, eu não estou mexendo no aluno de fora. E isso quase nunca a gente quer fazer, gente. É quase nunca mesmo. É raríssimo os casos onde a gente vai fazer algo desse tipo. Eu não entendi. Então, hã? Eu não entendi. Quando eu Repeti passo tudo. uma variável para uma função, você lembra que ele está passando uma cópia daquela variável, né? Aham, sim. Então quando eu estou passando aluno aqui, ele está passando uma cópia dessa variável. Então vamos imaginar a seguinte situação, só para você poder entender. Eu cheguei aqui, aluno, ponto, matrícula, e escrevi 2023-010203. Quanto vale minha matrícula agora? 2023-01-0203. Perfeito. Aí eu cheguei aqui, chamei essa função e chegou aqui dentro, eu faço meu aluno.matrícula é igual 2023-020304. Quanto vale a matrícula de meu aluno? 2023 020304. Beleza. Quando eu chego aqui embaixo e faço printf %d de aluno.matrícula, o que ele vai imprimir? 2023-01-0203? Exatamente, 2023-010203. Porque ali você, tipo, você mexeu só com a cópia Eu do... mexi só com a cópia. Exatamente. E isso que eu tô falando, raramente a gente quer fazer. Então eu não considero isso uma vantagem. Eu gostaria que ele tivesse exatamente o mesmo comportamento de um array Aí ou de você uma teria que matriz. criar uma outra, tipo, função, não, outra variável para ter que fazer imprimir corretamente? Não, aí eu tenho que passar para cá o endereço. É só para poder explicar a lógica da minha explicação. Aham. Um array é o quê? Uma variável composta, certo? Certo. O nome dela passa o endereço onde ela começa. Uma matriz é uma variável composta. O nome dela passa o endereço onde ela Endereço começa. inicial. Uma estrutura é o quê? Uma variável composta. O nome dela passa o quê? Uma cópia dela. Tá vendo? O comportamento não é o mesmo. Entendi. E eu raramente quero passar uma cópia da estrutura. Então, Então, como é que você faria para passar a estrutura? aí eu passo o endereço da estrutura. Aí a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, eu vou mexer nisso aqui. Então eu passo isso aqui, ó. Eu passo o endereço da estrutura. E aí explicar por que a gente faz isso. Porque uma estrutura ela pode ser muito grande. Nós vimos aqui um exemplo anterior. Vou voltar aqui. Qual que é o tamanho dessa estrutura endereço? Esse era 111. 111 bytes. Então imagina, cada vez que eu passar essa estrutura para uma função, eu estou copiando 111 bytes. Se eu tivesse passando o endereço, eu estaria copiando quantos bytes? 4 bytes. Olha que diferença. Então você imagina, você passa uma estrutura que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. Quantas vezes você saiu copiando 111 bytes? Se Aí, você tipo, é estivesse mais trabalhando fácil com passar o endereço... endereço. Hã? Então é mais fácil passar o endereço para você poder manipular melhor os dados. Para mim faz mais sentido você passar o endereço. Então, só para poder voltar aqui no slide. Eu não considero uma vantagem. O que está escrito nesse slide aqui está errado? Não, está certinho. Mas eu não considero como uma vantagem. Tá bom? Então, como é que você faria para corrigir esses dados? Então, aí vamos continuar aqui nos slides. Então ele está falando aqui, ó, subrrotina e estruturas, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, subrrotinas e estrutura. Como qualquer outra variável, uma variável do tipo estrutura pode ser usada como parâmetro. Nós fizemos isso aqui. Também, uma variável do tipo estrutura pode ser passada por uma subrrotina por valor, tá? Isso aqui não existe em C. Já falei isso aqui com vocês. É por referência. Não, é por valor. Em C tá, não por... existe passagem por referência. Tá. Viajei Então, mesmo, uma eu lembrei variável agora. do tipo estrutura pode ser passada para uma rotina por valor. O que é ser passado por valor? Significa que ele copia o valor do argumento para o parâmetro. Então, ele vai copiar o valor de aluno, então tudo que está em aluno, para o parâmetro. Qual que é o parâmetro? Meu aluno.
Então, meu aluno vai receber uma cópia do que está em aluno. Não é o próprio aluno. Ali Tá? eu Não não é o que está entendi. escrito aqui, não. O que está escrito no slide. Estou explicando. Belezinha? O que é uma subrotina? Subrotina é uma função ou um procedimento. Tá. E como seria passagem por referência e não por valor? Passagem por referência não tem em C. Aham. Ah, tá bom. Entendeu? Então, assim, fica um Professor, pouquinho complicado eu te explicar agora, mas em várias outras linguagens seria você usar o é comercial ou simplesmente o nome dela. Isso depende de linguagem para linguagem. Mas o é comercial em C passa o endereço da variável. Então, assim, não existe passagem por referência em C. professor, Tá. eu fiquei com uma dúvida agora. Volta lá no programa que você estava montando ali. Eu não entendi essa última parte. Porque você falou que você ia passar o endereço. Mas ali você está passando o endereço de meu aluno e não de aluno. Não, então, mas eu tô falando do jeito que ele tá explicando no slide. Isso aqui eu já tô fazendo a modificação do jeito que eu acho que é bacana. Não, então, do jeito que é bacana que eu não entendi. Porque aqui você tá passando o endereço da estrutura. Então aqui, ó, é um pointer de estrutura. Mas ali tá meu aluno e ali tá aluno. É isso aí Não, que isso tá. é o nome de variáveis diferentes, ué. Dentro de uma função você coloca o nome que você quiser, ué. Meu Ah, aluno tá. aqui Ali tá você recebendo, declarou o endereço do meu aluno, tipo, que é uma outra variável, que você vai passar por endereço para aluno em outra função. que eu vou passar o endereço do aluno para ela. Aqui, ó. Função faz algo. E o que eu tô passando para ela? O endereço dessa variável aluno. Entendi. Não, é porque eu viajei, eu tava vendo tudo errado. Tô meio bobão, foi mal. Aí vamos lá. Vetor de estrutura. Nós já fizemos isso aqui. Então esse slide passa rapidinho. É isso aqui, ó. Ele está falando que você pode fazer um vetor de estrutura. Você pode fazer um vetor do que você quiser. Você não precisa fazer vetor só de tipo primitivo. Então você pode fazer vetor de estrutura. É isso que esse slide aqui está falando. Tá? Em algum momento da minha vida eu vou precisar de fazer matriz de estrutura? Provavelmente. Triste. Professor, então basicamente o vetor de estrutura era aquilo que eu tinha te perguntado. Tipo, o vetor de estrutura ele vai servir para eu poder, tipo, fazer várias vezes. Tipo, aquele exemplo do aluno. Ah, eu tenho 25 alunos, aí eu vou pegar a ficha de cada aluno. Basicamente isso. Isso, basicamente não. É exatamente isso aí. Você está certinho. Olha Entendi. nesse exemplo aqui, ó. Ele criou uma estrutura que é tipo uma passagem, tá vendo? Aqui é nome da pessoa, número da Sim. passagem, origem, destino, a data, o horário, a poltrona e a distância. Então imagine que isso aqui é um bilhetinho de passagem. Você está viajando de Belo Horizonte para Guarapari. Então isso aqui é seu bilhetinho. Você entra num ônibus. O ônibus tem 44 lugares. Então é como se você estivesse criando um array de 44 posições e cada posição tem um bilhetinho. Entendido? Entendi. É o array lá. Entendido. Tranquilo. Aí olha só o exemplo do código. Tá? Então tá aqui um bilhetinho, uma passagem. Aqui, ó. Isso aqui é uma passagem. Então ela tem o nome do cara, o número do bilhetinho, origem, destino, a data, horário, poltrona, distância. Beleza. E aí depois o que ele fez? Criou um array de 44 posições e cada posição tem o quê? Uma estrutura passagem. Então vamos lá. Isso aqui a gente já sabe, né, que eu já tinha explicado antes, como que você acessa a posição, só para ver se está todo mundo antenado. Qual é o tamanho de uma passagem? Se eu fizer size of de passagem, quanto ele me dá? Vai te dar 115 bytes. 115. Perfeito, aqui ó. 50 com 20, 70, com 20, 90, com mais... já perdi as contas. 90 com 4, 94. 94 com 8, 102. Com mais 4, 106. Sei lá, perdi as contas aqui. Qual que é? Faltou o horário.
106 com mais 4, 110, com mais o horário que é 5, 115. E aí o Suma. seguinte, e o tamanho total? Se eu fizer size of diverte passagem. Seria 115 vezes 44. Exatamente. um Tá? número Essa é a bem- resposta mesmo. Não precisa dar o número exato, não. Eu quero mais que vocês entendam a lógica mesmo. O size of disso daí vai me dar exatamente 44 vezes 115. Tá? Aí isso daqui tem algumas coisas que eu não faria. Tipo as constantes literais, né? Que a gente já cansou de falar várias vezes. E a outra é o seguinte. Eu não coloco variável com o nome todo em maiúsculo. Porque para mim todo em maiúsculo significa constante. Tá? Então eu não crio uma variável com o valor todo em maiúsculo, com o nome todo em maiúsculo. Vamos lá, esse exemplo aqui o cara quer ler nota de 8 alunos, 4 notas de 8 alunos. Aqui não tem muita coisa demais não, mas eu quero enfatizar algumas coisas com vocês, principalmente porque como vocês vão ter a aula gravada, vocês conseguem ver com mais carinho depois, né? Até mesmo a 103B ou a 104 pode assistir a aula, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é de outra turma, mas uma das vantagens da aula no sábado é que como eu posso gravar, vocês podem assistir depois. Vamos lá. Algumas coisas muito legais desse código e algumas coisas muito ruins para vocês pensarem. Primeiro, constantes literais, vocês não fariam, porque 40 tem significado. É o tamanho máximo do nome. Nota, 4. O que esse 4 aqui significa? O número de notas. Entendeu? A quantidade. É a quantidade de notas. Então eu vou marcar para vocês todos os lugares aqui que o cara está usando 4 que ele poderia ter trocado por uma constante. Olha para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Aqui. Tipo, N de notas, aí ele substituiria tudo aí. Aqui. Deixa eu ver se tem mais. E ainda por extenso aqui, ó. Olha para vocês verem que coisa mais vacalhada. Não, 4 por extenso é meio triste. Por conta de uma constante chamada número de notas, ou quantidade de notas, o nome é indiferente, o cara saiu escrevendo 4 em tudo quanto é lugar no código. Peraí, faltou marcar aqui também. O cara saiu escrevendo 4 em tudo quanto é lugar aqui no código. Então, se de uma hora para outra o número de notas passar de 4 para 10, ele tem que sair fazendo todas essas substituições aqui, ó. E pior, ele ainda escreveu 4 por extenso. Então, não é só trocar o número 4 por 10. Ele ainda tem que trocar o 4 que está escrito por extenso por 10. Então, assim, não é esse jeito que eu quero que vocês programem. E se ele trocasse o 4 por 10, ele também estaria trocando 4 do 40 do Ele nome. usou um gets também ali. Vamos imaginar o 4 assim, valor inteiro, né? Assim, sem contemplar Tem o como 40. mudar o valor 4 para 10 pelo valor 4, assim? Porque eu uso o VS Code e toda vez que eu tento fazer algo parecido, mostra todos os caracteres. Aí você tem que marcar para coincidir a palavra inteira. Aí ele consegue diferenciar o 4 do 40. Tá. Depois eu vejo onde é isso. No próprio negócio de substituir, tem lá assim, coincidir palavra inteira. Uhum. Aí se o seu tiver em inglês, vai estar escrito assim, match word, que significa que tem que casar a palavra inteira. Tá certo. Tá? Aí vamos lá. Então essas coisas aqui vocês já sabem que não devem fazer. Essa função aqui tá fantástica, tirando a questão do abre e fecha chave aqui, que eu não deixo sem, né? Não é porque o for tem uma linha só que eu não abro uma chave e fecho chave. Mas tudo bem. Essa função aqui tá muito bacana porque o cara fez um calcula média que é genérico. Tá vendo? Funciona para qualquer quantidade de notas.
Porque ele recebe um array de notas de que tamanho? N. Ah, quantos são N? Não interessa. Funciona para 1, para 2, para 3, para 4, para 10, para 50, para 1000. É N. Então o cara fez um negócio super bacana de 7 a 13 e me avacalha do 14 ao 23. Porque além de ter tacado um gets aqui, ele ainda sai usando 4 à torta e direito. Então o código dele tem uma manutenibilidade muito ruim. Então você apagaria tudo depois daquelas linhas superiores. Não, aí. eu chegaria e escreveria assim, ó, define. Vou até usar as mesmas palavras suas. Quantidade, notas, 4. Aí aqui eu usaria quantidade notas. Aqui eu usaria quantidade também notas. tamanho E aqui eu máximo de usaria nome. assim, ó. printf, aquele texto todo que está ali, as pronto, tá aí, ó. E também mudar ali o nome que tá 40, né? Colocar tamanho máximo. Mas ignora só o nome aqui, considera só o notas. Aham. Entendeu? Pronto, eu acabei de fazer um código aqui agora que ele está todo em função de quantidade de notas. Se eu trocar de 4 para 10, ele continua funcionando. Entenderam a ideia? Entendi. Belezinha. Aí aqui a mesma coisa, né? Aqui seria quantidade de notas, aqui quantidade de notas, mesma coisa. Aí aqui o main daquele jeito, o return também. E aqui esse 8. O que seria esse 8 aqui? Esse 8 é o número de alunos? Isso, número alunos. 8. Pronto. Usa número alunos aqui, números alunos aqui e número alunos aqui. Se agora eu resolver, ao invés de ser 8, 10, eu simplesmente troco de 8 para 10. Nossa, eu fiquei muito confuso olhando esse código. Depois você olha ele com carinho, que você tem o slide, o código não é difícil de entender. Aqui calcula a média, aqui ele vai chamar e vai fazer para todos os alunos, tá vendo? O N aqui, ó. N é a quantidade de alunos. Olha o for. Então ele vai ler o nome e as notas do aluno 0. Depois o nome e as notas do aluno 1. O nome e as notas do aluno 2. E por aí vai. Entendi. Depois ele vai imprimir, olha aqui, mesma coisa, ó, para N alunos. Ele vai imprimir o nome e as notas e a média. O nome, as notas e a média. O nome, as notas e a média. Vai fazer isso para todos os alunos. Entendi. Leandro, por que eu não posso escrever o nome por extenso? Por que seria... Não é que você não pode escrever o nome por extenso, mas quando você escreve por extenso, dificulta a sua vida para poder mudar. Porque vamos supor que você escreva aqui, ó, quantidade de notas 4. Aí agora sua nota deixa de ser 4 e passa a ser 10. O seu código vai continuar imprimindo. Informe as 4 notas, sendo que você trocou de 4 para 10. Entendeu? Ah, tá, entendi. É por conta disso. Quando você escreve por extenso, esse tipo de coisa que pode mudar, o seu código deixa de ser fácil de manter. Porque senão você foi lá, trocou a constante e o texto que está sendo impresso na tela não casa mais. O cara tá achando que vai digitar 4 notas, mas na verdade ele vai digitar 10. Entendeu? Entendi. Aí vamos lá. Alocação dinâmica. Explicar uma coisinha para vocês. Importante. A alocação dinâmica não tem nada a ver com struct. Nada. Então a alocação dinâmica serve para qualquer coisa. Inclusive para estrutura. Então olha só o que ele está fazendo aqui. Ó. Criando uma estrutura chamada ponto. E ele criou um ponteiro do tipo ponto. Então tá aqui, ó, ponto pointer. Deixa eu até marcar de outra cor. Vou marcar de azulzinho. Bom que depois vocês vão receber o slide todo marcado. Vou até salvar aqui. Então imagina aqui, ó, ponto pointer. Então significa que essa variável ponteiro underline ponto,
Ela é do tipo ponto pointer. Então, o que é que ela tem? Ela tem um endereço que, se ele seguir aquele endereço, ele espera encontrar um ponto. É tipo o nosso exemplo da sala lá do BK. Se eu tenho uma variável que é BK pointer, se eu seguir aquele endereço, eu espero encontrar um BK. Então, aqui é a mesma ideia. Troca BK por ponto. Se eu seguir a variável ponteiro ponto, eu espero encontrar um ponto. Tá? Então aqui, ó, a linha 6 e 7, tranquilinho. Ele vai fazer sizeOf de ponto. SizeOf de ponto dá quanto? Vocês já estão fera nisso aqui. SizeOf de ponto é... De ponto, vamos ver. 2 floats, então seria 8. Isso. Então eu estou falando, ô malloc, preciso de 8 bytes. Aí ele fala, tá aqui, filhão, seus 8 bytes. Aí ele me retorna o endereço onde começa os 8 bytes que ele alocou. Eu fui e salvei em ponteiro ponto. Aí vamos lá. Esse slide aqui está em conjunto com o próximo slide. Deixa eu escrever aqui, ó. Não façam. Não façam. O que está nesse slide aqui está errado? Não. Tá? O que está nesse slide não está errado. Mas aí eu vou explicar para vocês por que vocês não devem fazer. Vamos lá. Quando eu tenho um endereço e eu uso o asterisco, eu vou para aquele endereço. Então, quando eu tenho aqui um ponteiro do tipo ponto, quando eu uso um asterisco antes, eu encontro um que lá? Um ponto. Um ponto, beleza. Tipo ponto. Aí eu encontro o ponto. Como eu encontrei o ponto, acessei o membro X e guardei 4.0. Aqui é a mesma coisa. Fui no endereço, encontrei um ponto, acessei o membro Y e guardei 3.4. Maravilhoso. Só que não, tá? Primeiro, os parênteses não são opcionais. Os parênteses aqui eles são obrigatórios. Porque o ponto, esse pontinho aqui, não é o tipo ponto, tá? O ponto, ele tem precedência sobre o asterisco. Significa que ele vai tentar fazer o ponto antes de fazer o asterisco. Como ele vai tentar fazer o ponto antes, ele não vai funcionar, porque não existe membro de endereço. Existe membro de estrutura. Membro de endereço não existe. Então, eu sou obrigado a ter, antes do ponto, uma estrutura. Razão pela qual, primeiro, eu tenho que ir no endereço para encontrar a estrutura. Mas aí você, Leandro, então por que não é para fazer isso aqui? Porque o jeito correto é usar seta. Aqui, ó. O que a seta faz? A seta acessa um membro de uma estrutura que está sendo apontada. Ela serve para isso. Então, por que não é para vocês fazerem isso aqui? Não está errado não, tá? É para vocês entenderem o seguinte. Imagina que eu faço parte do corpo técnico do RH de uma empresa. Aí você está fazendo uma prova para poder entrar. E você me entrega esse código aqui. O que parece para mim que faz parte do RH? Parece que você, tipo, não tem noção do que você tá fazendo. Exatamente, parece que você não tem noção do que você está fazendo. Que você foi tentando, saindo, distribuindo ponto, asterisco, parênteses para tudo quanto é lugar e o negócio funcionou, você falou, ou não toca aqui mais e entregou. Para mim, soa isso, tá? Eu não estou falando que a pessoa que faz está fazendo isso, não. Eu estou falando que soa. Isso aqui soa muito mal para mim. Porque qualquer pessoa que saiba exatamente o que ela está fazendo, ela usa seta. Porque a seta serve para quê? Para você acessar o membro de uma estrutura que está sendo apontada. Ela não serve para outra coisa. Então, se o cara tacou seta, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Ah, eu vi uma seta. Então tá aqui, ó. Eu estou vendo minha setinha. O que está antes da setinha? Tem um ponto pointer. Então, mas assim, ao pé da letra, eu tenho o endereço de uma estrutura. Uhum. Concorda? Porque senão não era seta que estava aí. Então, se eu tenho seta, antes da seta, eu tenho o endereço de uma estrutura. Isso aqui é o jeito que é para vocês acostumarem a fazer. Isso aqui soa muito mal. Tá? Só para enfatizar, não está errado. Soa mal.
Parece que a pessoa ficou na tentativa e erro até conseguir fazer, e aí ela conseguiu fazer e entregou isso aí. Porque a pessoa que sabe o que está fazendo, ela usa seta. Aí vamos voltar aqui no slide. No slide não, no código que eu estava fazendo. Tá vendo que aqui eu estou passando o endereço da estrutura? Sim. Então aqui eu vou fazer meu aluno seta matrícula 2023-02-03-04. Aí agora vamos lá. Voltando à pergunta. O que a linha 49 vai imprimir agora? Agora vai imprimir o endereço. O Não, endereço agora vai não. imprimir Não, vai imprimir o 2023 2023-0203-0405. 5 você 04. passou. Isso, ele vai imprimir aqui. Porque olha só, para vocês entenderem. A minha variável aluno está aqui no main. Ela não está em outro lugar. Está aqui no main, linha 44. Aí o que eu passei para a função faz algo? Eu não passei uma cópia dela. Eu passei uma cópia do endereço onde ela começa. Aí eu cheguei aqui, manipulei através do endereço. Por que eu sei que é através do endereço? Porque além de ser pointer, eu usei seta. Que a seta só serve para isso. Então eu estou, na verdade, mexendo no aluno que está do lado de fora. E aí, quando eu troquei de 2023-01-02-03 para 2023-02-03-04, automaticamente eu já troquei no aluno do lado de fora. Então, E você aí eu foi lá imprimo no certinho. endereço de memória e trocou, basicamente. Hã? Você foi no endereço lá da memória e trocou o Isso. número. Eu Tava segui no aquele endereço. endereço, fui lá e troquei o valor. Mas isso só foi possível porque você usou a seta e a matrícula. Isso só foi possível porque eu usei um pointer. Porque se eu tirar o pointer, aí eu tô passando uma cópia da Ah, não, estrutura. sim, você entregou o endereço. Mas eu tô falando na hora de manipular o dado. Na Então, hora na de. hora de manipular, eu tinha essas opções aqui, ó. Quero que vocês comparem as duas linhas. Todas as duas são iguais. Olha a diferença de uma para outra. É que uma mostra que você sabe o que você tá fazendo. Exatamente. A linha 23 mostra o que você sabe que você está fazendo. A linha 4, a linha 30, ao meu ver, tá? Isso daí não precisa ser consenso, não. Não é todos os professores e programador que tem que concordar comigo, não. Do meu ponto de vista, parece que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Aí vocês vão encontrar assim, caras programador tudo top fazendo. Beleza. Não tem nenhum problema, a gente não precisa concordar com tudo. Mas para mim, parece que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Porque senão ela Leandro, estaria usando certo. mas é aí que eu acho que foi nessa parte que ficou minha maior dúvida. Porque, tipo assim, ali você manipulou, você mandou o endereço para a função, certo? Isso. Uhum. E a função, ela tem o aluno T lá da sua estrutura, que você fez lá no typedef para ficar mais fácil. Aí, tipo, ela vai declarar meu aluno o endereço, correto? É, meu aluno tem o endereço de um aluno T. Isso. Aí, tipo assim, ali na hora que você trocou para o 2023-020304, isso só foi possível porque tem uma matrícula lá naquele, depois da seta. É, porque eu tô trocando no membro matrícula. Então, basicamente, você foi lá, como se você tivesse ido lá nos dados, aí você acessou lá o endereço do meu aluno, que aí você mudou a variável matrícula que estava nesse endereço. Isso. Entendi. É isso mesmo que eu tô com. Valeu. Beleza. Então, assim, ó, o jeito correto. Deixa eu colocar aqui, ó. Façam isso. Façam assim. Tá? Então, não façam e façam assim. Aqui não tem nada para acrescentar. É só para mostrar que você pode fazer um malloc de uma estrutura como se fosse um array. Isso aqui a gente já fez várias vezes. É como se eu estivesse agora criando
um array de 4 posições e cada uma delas cabe um ponto. Então eu posso usar colchete 0, colchete 1, colchete 2 e colchete 3. Isso aqui não é novidade, né? A gente aprendeu a fazer em alocação dinâmica, já fizemos exercício em sala, prova, tudo sobre isso aqui. Eu consigo criar espaço para tantos elementos quanto eu queira. No caso aqui, eu estou criando 4 pontos. Tá? Então aqui não é novidade, não. No caso aqui, ó, para poder modificar o nosso exemplo, aí ao invés de ser aluno ter alunos, ele seria assim, ó. Tá? Para poder ficar equivalente. Aí depois precisa do free, né? Pronto, aí isso aqui tá equivalente ao que estava antes, só que agora usando a alocação dinâmica. Tipo assim, por exemplo, pensando nesse exemplo aí, eu tenho, tipo assim, a gente fez aquela estrutura lá com os alunos para entregar a ficha deles, com endereço, altura, tudo. Uhum. Aí, tipo assim, aí você vai alocar dinamicamente. Aí o cara vai decidir, não, eu tenho 5 alunos. Isso. Aí, tipo assim, aí vai fazer o procedimento de recolher os dados 5 vezes porque ele alocou. É basicamente isso. Não tem a ver com a estrutura em si. Exatamente. Aqui, ó. Para poder fazer o que você está pedindo. Pronto. Agora eu pedi o número de alunos antes. Entendi. Entendeu? Quantos são os alunos? Não sei, depende do que o cara digitar. Uhum. Eu acho que assim fica até melhor, né? Porque fica mais funcional. Depende. O que estava aqui antes é um exemplo didático. Não faz sentido você fazer uso de alocação dinâmica com constante. Né? Porque para que você vai fazer alocação dinâmica com uma coisa que você já sabe o tamanho? Aí você usa a alocação estática. Você só vai usar a alocação dinâmica quando você não souber a priori o tamanho. Tipo assim, sabe se por exemplo, o comando que eu receber for. Não, Faça. é isso aqui, ó. Se isso aqui for sempre 8, para que você vai fazer a alocação dinâmica? Usa a alocação estática. Usa colchetes. Uhum. Entendeu? Entendi. Então isso aqui, esse exemplo é para falar isso. Isso daqui é para mostrar que você pode usar alocação dinâmica dentro de estrutura. Essa, se não me engano, foi a pergunta do Bernardo. Não tenho certeza. Mas é quando perguntou aqui, ó. Cadê? Eu acho que foi o Bernardo. Acho que foi eu mesmo. Aqui, ó. Quando perguntou aqui, ó. Tá? Então eu posso usar alocação dinâmica dentro da estrutura? Tranquilamente. Que é exatamente esse exemplo que está aqui, ó. Então o que ele fez para poder ficar igual ao slide anterior? Ele criou dentro da estrutura um cara chamado pontinhos, que na verdade ele só quer 2 pontinhos. Só que além de reservar o espaço para os 4 pontos, aqui ó, ele fez aqui, além de reservar o espaço para os 4 pontos, ele também tem que reservar espaço para os 2 pontinhos, porque antes ele tinha x e y, então 2 floats, agora ele vai fazer 2 vezes size of de float. Tá, então esse exemplo aqui é exatamente esse exemplo daqui de trás. Nossa, agora eu tô entendendo porque você falava sempre pra eu trocar os nomes que eu tava usando, porque misericórdia, fica difícil demais de entender. Pontinhos, aí o cara usa ponto, pontinho. Exato. Eu tô maluco vendo esse trem já, pessoal. Então, esses nomes aqui estão ajudando não, tá? E olha que você tá vendo e eu estou manipulando aqui. Imagine isso dentro da sala, que eu fiquei assim, aí é ponto, ponto, pontinho, não sei o que, tava complicado. Aqui, além de ter o mouse, eu ainda marco e a aula está sendo gravada para vocês assistirem várias vezes. Tranquilo? Bom que a aula passou um pouquinho aqui do tempo, mas deu para poder explicar mais detalhado, o vídeo sendo gravado, eu consegui escrever código
aqui que eu acho que ajuda a entender e tudo. E eu vou disponibilizar essa aula para vocês aqui. Tem alguma dúvida? Não, pra mim Não, tá tô tudo tranquilo. Acho solucionado. que não. Beleza, então vou parar de gravar. Aqui, ó.